Caro, meu nome é Bagdá, apresentando nos créditos que foi, na realidade, uma adaptação de um livro do Tony Brandão, foi publicado em 2006, que é o Bagdá, o Skatista. Então, me pergunto qual foi o seu primeiro acesso a esse romance, junto com a Josefina Trota, que é a sua co-roteirista, e, enfim, a decisão também de adaptá-lo de alguma maneira, mesmo que livremente, para o cinema. Bom, eu sou sócia da cineasta Tata Amaral, né, na produtora Tangerina Entretenimento, e o Tony Brandão é amigo, né, da Tata há muito tempo, né, e naquela ocasião ele é um autor, né, de livro que tem uma conexão muito grande, né, com cinema. Se eu não me engano, ele já tem coisas adaptadas para o cinema. Então ele levou alguns livros dele para a gente olhar e ver se tinha algum que a gente queria adaptar. E o Bagdá, o Skatista, logo saltou aos nossos olhos, né? Por ser um filme de skate, principalmente para mim, que tinha, né, na juventude, uma conexão aí com, né, esses movimentos de rua e tal. E e aí eu comecei a escrever o roteiro. Nesse momento, em 2006, 2007, era só eu mesmo que estava escrevendo, e pela Tangerina, né, entretenimento. E aí, depois que eu, enfim, escrevi a primeira versão do roteiro, né, a gente ganhou um prêmio da prefeitura, né, para escrever. E desde o começo, né, o Tony, nas conversas com o Tony, a gente sempre deixou claro, e ele sempre embarcou, né, nessa ideia de sempre fazer uma adaptação livre, desde os primeiros tratamentos, né. E aí, quando com essa primeira versão do roteiro, eu fui selecionada no laboratório SESC, Novas Histórias, e numa das consultorias, agora eu lembrei, ontem eu fiquei tentando lembrar o nome da roteirista e não lembrava, a Lohan Coriati. Não sei como é que fala o nome dela certinho, mas é uma moça, uma roteirista francesa, né, que mora em Londres, e ela é uma super roteirista, enfim, fez filmes aí que muito. Ela escreveu boa parte dos roteiros do Michael Winterbottom, e tem uns roteiros aí que eu acho que até foi para o Oscar, os filmes. Enfim, é uma roteirista muito experiente. E nas conversas com ela, que foi a primeira conversa, eu lembro, a gente nesse laboratório tinha várias conversas, e nessa conversa a gente se deu conta, juntas ali, que eu queria contar a história do ponto de vista da menina. E a menina que tinha nessa primeira versão era a prima do Bagdá, que era a Tati. Aí, posteriormente, quando o Bagdá começou a passar para as mãos da Manjericão, que filmes, né, que é a produtora da Rafaela Costa, que é a produtora do Meu Nome é Bagdá, a gente se deu conta também juntas ali numa conversa, num brainstorm, que na verdade a Tati podia ser a Bagdá e a protagonista tinha que ser uma skatista menina, né? E a partir daí o filme foi evoluindo para o que é agora, né? Que é uma menina skatista que está aí envolvida, né, que é muito influenciada e se fortalece, né, nos laços que ela tece com outras mulheres do seu redor, né, e que se fortalece ainda mais quando encontra outras meninas skatistas, né. Então essa decisão, ela foi, né, de fazer um filme muito para mulheres, é, veio muito paralelas discussões sobre gênero e raça no audiovisual, né, que há alguns anos tem tomado corpo e que eu participei bastante ativamente por alguns anos, né, fazendo ações e reflexões com um coletivo do qual eu faço parte, que chama Coletivo Vermelha, e e também tem a ver com o fato de que a gente, ao longo de todos esses anos que a gente tem feito
né, tem, enfim, desenvolvido esse filme, a gente presenciou o crescimento do skate feminino, né? Muito, um crescimento muito grande, né? A ponto de hoje você ter alguns coletivos de skate feminino. Então, foi um pouco, o filme foi acompanhando um pouco a mudança dos tempos, assim. Eu até fazer um comentário sobre isso, que dá para perceber de fato esse teor bem feminino e feminista na história, porque você aborda a presença de garotas no skate, algo que geralmente é associado a garotos, mas você também explora muito o contexto de periferia em que muitas casas são chefiadas por mulheres, né? No caso da Bagdá, a casa dela não tem ali uma presença masculina, né? Digamos, de liderança. E você até faz alguns takes no bar também, que é chefiado ali por mulheres, né? Ajudando o Massi. E também tem um take que tem uma mulher manobrando, né? O próprio caminhão. São coisas, então, que desde o primeiro tratamento ali do roteiro você já fez questão de inserir, uma vez que você teve essa liberdade de fazer uma adaptação que não precisava, enfim, né, prestar tantas contas ao romance, né? Da primeira versão, não, né? O filme, mas assim, desde o momento em que eu quis fazer desde o momento que surgiu a Bagdá, a skatista, aí sim ela já veio com mais mulheres em volta dela, assim. E nas conversas com a Rafa, né, com a Josefina também, que a Josefina em um certo momento entrou, né, já tinham as mulheres, né, já era o filme das mulheres. É, a gente conversava muito dessa vontade de fazer essas mulheres que estão inseridas em lugares que mais habitualmente, historicamente, são ocupados por homens, né? Então, por exemplo, o skate, ainda que tenha um crescimento, né, do skate feminino, ainda é um ambiente muito masculino. Os bares de periferia todos, em sua maioria, são chefiados por homens, e aí vem a Gilda, que é uma mulher, né? As famílias, aí é mais comum, né, serem chefiadas por mulheres, mas, enfim, também é uma família que não tem nenhum irmão, nada ali, um avô, não tem, né, ninguém, nenhum homem. E também o salão de cabeleireiro menos, mas também é mais difícil você ver mulheres trans né, na chefia ali de um negócio na periferia, né? Não é tão comum. Então, são pessoas que estão inseridas em lugares onde habitualmente ou historicamente não são para elas e que estão prosperando nesses lugares e que prosperam principalmente porque tem uma rede de apoio para contar, né? Cara, eu imagino que o skate vai ser um dos cartões de visita do filme. Até vi algumas reações, né, durante a exibição do filme no encerramento da Mostra BH e muitas garotas comentando justamente sobre esse aspecto. Aí eu me pergunto sobre os desafios que você enfrentou junto com a diretora de fotografia, que é a Camila Cornelsen. Então, quais os desafios que vocês enfrentaram para fazer esses takes e até mesmo para o encontro de trilha sonora, que é tão importante, né, para fazer esses momentos? Uhum. As filmagens específicas de skate, a gente contou também com o Alan, né, que ele operou uma câmera de skate ali no Patins, né? A Camila também filmou coisas de skate, mas teve essa câmera do Alan que a gente achou que era importante ter alguém que estivesse seguindo eles, né, que tivessem, né, a proposta assim da Camila, né, junto comigo para fotografia era posicionar a câmera muito junto, né, dos personagens, né? Então ela é praticamente um dos personagens, né? Em quase todas as cenas, assim, é muito difícil a câmera estar afastada, né? E no skate a gente queria a mesma coisa, queria uma câmera que fosse quase como um dos meninos ou das meninas filmando, né? Então a Camila chamou o Alan para operar essa câmera. E a gente também tem a câmera da Bagdá, né? Que é aquela handcamzinha
que também foi né, uma proposta da Camila e a gente adorou, assim, que era usar a própria câmera da Grace, a atriz. É a câmera dela mesmo que a gente usa, que é uma Handicam que eu tenho, porque eu me apaixonei por essa câmera, mas é uma Handicam completamente caseira, assim, e que a gente quis usar porque tinha a ver, né? O filme não é um filme, não quer ser um filme sobre aquelas pessoas, né? Mas também tem muito do olhar dos atores, das atrizes e das personagens, né? É importante esse olhar deles e delas para o filme. Então, fazia muito sentido ter a câmera da Grace, né? Que ela usa para filmar skate, filmar as coisas dela no filme, né? Então, o skate foi pensado nisso, e a coisa da gente usar a câmera lenta veio a partir de um dos meninos, um dos skatistas definiu um pouco a sensação dele, né? Quando estava andando de skate, que era como se o tempo parasse, né? Quando ele estava em cima do skate, se eu não me engano, foi o Wilker que falou isso. E a gente achou isso muito bonito e achou que tinha a ver com a visão que a gente tinha ali do skate, né? Com a visão que eles tinham trazido para a gente do skate, né? Que era uma coisa, os meninos e as meninas do filme, eles têm uma relação com o skate que não é. Muitos deles me falavam que não viam o skate como um esporte, por exemplo, era muito mais um estilo de vida. Você tem lá meninas e meninos que querem ser profissionais, mas tem alguns e algumas skatistas que não querem ser profissionais, que encaram o skate como um estilo de vida e um estilo de vida combativo, né? De questionar o status quo. Então a gente achou que trazer essa coisa da câmera lenta, né? Trazer esse outro tempo do skate era importante para a narrativa. Então foi um pouco assim que a gente filmou essas cenas. E sobre as músicas selecionadas para... As músicas foi né, um mix, enfim, quem fez a trilha sonora foi o Willen, né, que é o montador, o Willen Dias, e eu também participo. E também temos músicas originais feitas pelo Will Robson e pelo André Wong, que são, o Will é um DJ, o André é um músico, que fizeram músicas originais para o filme, né? Mas quando a gente estava montando, o Willen e eu começamos a pensar, né, na trilha sonora, porque o Willen ele já foi editor de som, então ele é um montador que pensa muito no som, né? E na música, né, também. E, consequentemente, né? Então, a gente pensando, puxa, esse filme tem muito de trilha, né? Esse filme é música o tempo inteiro, né? Tem que ter e tal. E aí a gente pensou numa trilha que não necessariamente fosse o que os skatistas e as skatistas ouvissem, mas que as músicas contribuíssem para um mood, né? Para a narrativa, né? E que não necessariamente fossem músicas de skate, né? Que essa música podia não ter nada a ver com skate, mas que naquele momento ia começar a ter, né? Então você tem uma música de um grupo, que eu não sei de onde é, mas enfim, de um grupo árabe, que não tem nada a ver, né? Enfim, com o universo do skate, mas que está na trilha. Então a gente foi pensando desse. E basicamente são músicas que a gente gosta, assim. E músicas que. Essa música, por exemplo, que entrou no filme do Sophie Sadi, tava o William, a gente montou na Espanha o filme, e a gente foi num festival de músicas, bandas árabes, e a gente viu esse show, pirou, começou a ouvir essas músicas, falou, nossa, tem tudo a ver com aquela cena, sabe? Então foi muito assim que a gente fez a trilha com músicas que a gente gosta, assim, basicamente. Entendo. E, Carol, eu lembro que um dos aspectos que me chamou muita atenção no seu longo anterior, o de menor, é como você estabelece as relações entre os personagens. Eu lembro que eu achei muito dúbia a maneira como você constrói a relação, por exemplo, dos irmãos que foram interpretados pela Rita Batata e o Giovanni Gallo. Até ficava dúvidas, né, em relação sobre quem eles eram, né, se eram de fato irmãos e tudo mais. E de certa forma, em Meu Nome é Bagdá, eu também chamo muita atenção, né, como essas relações são construídas, né, da protagonista com outros grupos em que ela
está inserida. Então, eu me pergunto como você estabelece a dinâmica, principalmente com os não atores deste filme, se você privilegia ensaio, se você prefere lidar mais com espontaneidade ali no momento em que as câmeras já estão ligadas, né? Uhum. Esse filme teve de tudo, né? A gente teve uma preparação bastante longa, que eu fiz junto com a Marina Medeiros, né? Que é uma preparadora de ator que está quase desde o meu primeiro filme junto comigo. E ela tem uma proposta de trabalho que vai ao encontro, né? Com o que eu gosto de trabalhar na preparação de atores, que é muito mais do que também trabalhamos as cenas, mas muito mais que isso, ela trabalha exatamente a relação dos personagens, né? Em fazer com que a família vire uma família, que o grupo de amigos vire grupo de amigos, que a mãe vire mãe do filho, o filho vire filho da mãe. Então, a gente trabalha muito isso, né? Trabalhou muito isso no D menor e trabalhou aqui muito, né? Meu nome é Bagdá. E a gente chegava a ensaiar as cenas, mas eu não dei o roteiro para eles. Mesmo com os atores profissionais, eu trabalhei com o roteiro, né, para eles encararem o roteiro de uma forma muito mais livre do que normalmente enfim, um ator profissional lida com o roteiro. E aí, depois dos ensaios, a gente improvisou bastante e mantendo a essência das cenas, né, a essência do que a Josefina e eu escrevemos, a gente reescreveu o roteiro em cima desses ensaios. Desculpa. E mesmo durante a filmagem, a gente também improvisou bastante. Mas é o que eu sempre digo, né? Você só consegue improvisar se você tem uma base muito bem, uma fundação muito bem colocada, muito bem construída, né? Senão o improviso vira um caos, uma bagunça louca, assim. E o filme sai completamente do seu controle. Muito embora era uma proposta minha e da Rafa, também a produtora, que o filme saísse do nosso controle. Ou seja, que a gente não controlasse ele por inteiro, né? Então, isso já era uma proposta. A gente fala, a gente não pode impor a nossa visão sobre o que é essa juventude, sobre o que são essas relações. Isso tem que ser orgânico, isso tem que vir de baixo para cima. Não de baixo para cima, isso tem que vir horizontalmente, sendo que a gente faz parte desse coletivo, a gente é parte dele, né? Então também tinha um pouco essa proposta de perder um pouco o controle também, mas a gente só consegue perder o controle e fazer um filme se a base está bem sólida. E a gente, nos ensaios, tratou de construir essa base bem sólida. E, Caro, para concluir a nossa conversa, me conte sobre a trajetória por festivais que o filme atravessou. Você teve a oportunidade, né, de exibi-lo em formato presencial, né, em Berlim, mas aí depois começamos, né, esse momento de pandemia mundial, né, CineBH Online. Então, me pergunto como você avalia essa trajetória até aqui, se o filme ele será exibido em outros festivais, incluindo nacionais, e se há planos aí para lançamento comercial para um futuro próximo. Então, depois de Berlim, teve um hiato de 3 meses, né, por conta da pandemia, que a gente, com a gente de vendas do filme, a gente falou, pera, vamos apertar o freio de mão e entender para onde o mundo vai, né, e tal. E a partir de um momento, lá para maio, surgiu um convite para exibir o filme online na Espanha, um festival de Barcelona, um festival de mulheres de Barcelona, e numa plataforma que é muito vista lá na Espanha, que chama Filmin. E a gente resolveu aceitar, porque entendeu que se a gente começasse a negar muitos convites, não iam ter outros e o filme não ia ser visto. E a gente adotou uma nova estratégia, né, de aceitar os convites. Assim, claro que não aceitar qualquer convite, né, todo convite era avaliado, se valia a pena ou não, mas não aceitar só convite para festival presencial, porque a gente não sabia naquele momento quando ia começar a voltar a ter
festival presencial, e muitos festivais, mesmo podendo fazer presencial, estavam optando pelo online. E aí, dali de maio até agora, a gente já foi para mais de 40 festivais presenciais, híbridos ou só online. Aí depende muito do país. Aqui na América Latina, como, né, até pouco tempo atrás, eu não sei como estão os números agora, a questão da pandemia estava muito presente, né, estava muito dramática. Todos os festivais eram online. No México teve um híbrido, mas na Europa, logo a partir de junho, julho, já começou a ser tudo presencial, na Ásia também. E o filme está lá, conquistando todos os continentes, exceto a Oceania. Mas, assim, dentro desse contexto de pandemia, eu avalio que a trajetória do festival, do filme, tá incrível. Assim, a gente já ganhou 7 prêmios, fomos para mais de 40 festivais, o filme está sendo super visto, as sessões sempre lotadas, o filme está gerando mídia nos países por onde vai, então foi uma surpresa. Bem, né? Os direitos, né? Distribuidores Oi? estrangeiros que compraram os direitos do filme para exibir lá fora. Como? Teve até distribuidores estrangeiros que também já compraram, né, os direitos do filme, né? Sim, sim. Na França já está garantida uma exibição. A gente teve outros convites e aí estamos avaliando se aceitamos ou não. Mas a gente espera que ano que vem a coisa se normalize um pouco mais, né? Quer dizer, acho que ainda vai ficar esse vai e vem, piora, melhora. Aqui nunca melhora, mas enfim. Aqui no Brasil a gente, enfim, exibiu no Cine Paradiso, que foi um projeto de cine drive-in gratuito aqui em São Paulo. Exibimos, foi o filme de abertura do Sesc Melhores do Ano. Exibimos no encerramento do Cine BH, agora vamos para o Mix Brasil. Enfim, estamos esperando mais alguma resposta de outro festival. E a gente não tem previsão de lançamento, mas por causa dessa loucura que está acontecendo com o audiovisual brasileiro, que é esse desmonte da Ancine, né, pelo governo federal. E a gente não está conseguindo tirar o CPB, enfim. E aí, sem o CPB, a gente não consegue estrear em lugar nenhum, na verdade. A gente não consegue vender o filme. E agora a gente está batalhando para tirar o CPB, porque senão vai interromper a carreira de um filme. E isso eu não consigo pensar numa desgraça maior, quer dizer, dentro do audiovisual, que é você não poder, você não ter, você ter a trajetória do seu filme interrompida por conta de uma burocracia de uma agência que está sendo sucateada, né? Então, mas essa é a situação que a gente está vivendo agora e temos que lidar com ela. Entendo. De qualquer maneira, desejo boa sorte com a trajetória do filme, que mais ações colhidas aí com a presença dele no Mix Brasil. E agradeço a disponibilidade para conversar. Valeu mesmo. Imagina, obrigada pelo convite, o prazer foi meu. Tchau, Carol. Até uma próxima. Tchau. Tchau, até.